Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do A Cabeça do Brasileiro, né, do Alberto Carlos Almeida. Esse é o segundo livro que eu li dele, né? O primeiro foi A Cabeça do Eleitor, que foi o vídeo passado aqui do canal. Neste livro, o autor vai nos mostrar a dinâmica do voto brasileiro e como ele não se diferencia em relação a países desenvolvidos, como ele vai fazer comparações com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França, com a Itália, a Espanha e a Alemanha. É bom falar que esse livro foi escrito em 2017, né, com dados até 2017, lançado no início de 2018. Então, antes das eleições que aconteceram em outubro daquele ano aqui no Brasil. O livro já tinha como objetivo tentar explicar a dinâmica do voto do brasileiro, né, os padrões do voto do Brasil, de uma perspectiva mais estrutural. E o que ele vai nos mostrar de estrutural na dinâmica do voto aqui no Brasil, que desde 2006 o voto no Brasil ficou dividido em relação à renda da população, né, pelo menos em nível presidencial, e que o mesmo acontece em países ricos, né? Então, de maneira geral, as regiões mais pobres, menos desenvolvidas, voltam mais na esquerda, e as regiões mais ricas, mais desenvolvidas, voltam mais na direita. Então, isso não é algo exclusivo aqui do Brasil. Então, ele sempre vai usar o exemplo do Nordeste, né, que volta em peso no PT, e de São Paulo, que volta em peso no PSDB, né, ou melhor, né, volta em peso na oposição à direita do PT, e o autor vai mostrando as diferenças, né, entre essas duas regiões e suas dinâmicas locais e como isso influencia o voto. É um livro bem direto, né? Não enrola, vai direto ao ponto nas explicações, vai ter bastante análise de mapas eleitorais, em comparação com os mapas de algum aspecto social, como por exemplo o mapa eleitoral em relação a quem tem acesso à energia elétrica, quem tem acesso a saneamento básico, e por aí vai. Parece maior do que realmente é, né? Mas metade desse livro é em inglês, né? Minha edição é bilíngue, eu acho que deve ter sido só lançada assim. Então o livro em si, tem, de conteúdo mesmo, tem menos de 150 páginas. Assim, como vocês podem ver, né? Ó, essa segunda parte é em inglês, tá? Então quem quiser treinar um inglês mais técnico, talvez esse livro seja uma boa opção. E o livro sempre vai ter bastante mapas assim eleitorais, seja de outros países, como o do Brasil, para tentar explicar a dinâmica e os padrões de votos locais, como aqui, ó. Você vê que ele tem comparações aqui e explicações. É bom reforçar, né, que o livro foi escrito com os dados até 2017 disponíveis, porque houve algumas mudanças eleitorais no Brasil e nos países que ele pegou para analisar, né, que o domínio dos partidos tradicionais na política está sendo posto em xeque. Para isso, temos também aqui um exemplo da Itália que o livro apresenta, né, que era um país com uma dinâmica eleitoral diferente por causa da influência da Igreja Católica, né, antes da crise política causada pela Operação Mãos Limpas, que varreu o mundo político da Itália. Até então, a Itália era basicamente governada pela direita, né, com apoio da Igreja Católica, e o principal partido de oposição era o Partido Comunista. E por causa da influência da Igreja Católica, as regiões mais pobres votavam no partido de direita, destoando do que acontecia em outros países. Depois que a Operação Mãos Limpas, né, varreu a política italiana, o voto da Itália ficou mais parecido com o que acontece nos outros países, né, onde as regiões mais pobres e menos desenvolvidas votam mais na esquerda e as regiões mais ricas na direita. O autor vai colocar vários tipos de exemplos assim entre esses países analisados, né? E aqui no Brasil, né, nas eleições de 2018, é um exemplo de que pode mudar os partidos, mas a dinâmica continua a mesma, né? O estrutural se mantém. Só com uma nova figura na direita, né, saiu o PSDB e entrou o Bolsonaro. E no livro tem o exemplo da França, né, que é quase essa mesma dinâmica, né? Saiu os partidos tradicionais, entrou Macron e Le Pen na disputa presidencial em 2017. A dinâmica se manteve. Mesmo sem uma esquerda, né, no segundo turno, o Macron acabou ganhando de lavada as regiões que votava pesadamente na esquerda e a Le Pen acabou indo melhor nas regiões que já votavam na direita. No caso da França, em 2017, né, os dois partidos tradicionais, né, as duas forças tradicionais, não conseguiram ir ao segundo turno. No Brasil, apenas uma das forças não conseguiu ir para o segundo turno. E algo que eu achei curioso, né, interessante aqui no livro, é que o Alberto não deixa a sua opinião explícita. Ele não deixa explícito o que ele achava que aconteceria nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Mas dá a entender que ele esperava que o segundo turno no Brasil em 2018 continuasse com a dinâmica entre PT versus PSDB. Eu acredito que um principal motivo que levou ele a isso é que ele destaca bastante que as
as mudanças nos países que ele pesquisou, né, que ele usa como exemplo, demorou décadas. E no caso do Brasil, só tinha começado em 2006 essa nova dinâmica eleitoral, né, com a divisão que a gente conhece até hoje. Então ainda seria relativamente recente para mudanças, que no caso em 2018 seria 12 anos apenas. Não é à toa que tem um prefácio do Samuel Pessoa aqui no começo do livro, né, que ele tinha lido o livro e tal, e no fim ele prevê que no segundo turno, através das informações que o livro traz, seria entre o Jacques Wagner, né, do PT, que era um dos cotados na época para ser o candidato do PT, versus o Geraldo Alckmin do PSDB. Enfim, né, é um livro curto, direto e vale a pena ser lido assim para a gente conhecer um pouco das dinâmicas eleitorais, tanto aqui no Brasil como de outros países. Além disso, ele também aborda assim que nada assim além dessa coisa estrutural, também tem aquilo da entrega que o político faz para aquela região. Então, se uma região vota muito de um partido político, é porque normalmente aquele partido político conseguiu entregar bastante para aquela região. Enfim, é um livro curto, direto, vale muito a pena ser lido assim para a gente. Eu acho interessante, particularmente, essa comparação entre as dinâmicas eleitorais do Brasil com a dos outros países para mostrar que nós não somos tão únicos assim e que mesmo com sistemas diferentes, outros tipos de governos, no geral, né, ou por cima, nós não se diferencia tanto do que acontece em outros países. E para finalizar, né, a única coisa que eu não gostei desse livro foi o papel que ele usaram, né? É um papel crochê, né, que assim quando bate na luz dá tipo esse reflexo assim, né? Então acaba às vezes me incomodando na hora da leitura. Eles devem ter escolhido isso porque já que tem bastante mapa, figuras e tal, talvez ficasse melhor para visualizar, né? Mas no caso assim me incomodou um pouco. No geral, o livro, a qualidade do livro está ótima, né? Não tem nenhum defeito, só esse detalhezinho assim que pelo menos para mim me incomodou um pouco esses reflexos que acontecia durante a leitura. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.